Oi, eu sou a Carol Passos. E eu sou a Stephanie Ceola. E esse é o Pós-Fácil, um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos jornalistas, estudamos literatura e falamos aqui sobre livros que lemos com muito bom humor e zero pretensão. Vem com a gente! Olá, pós-faceiros, pós-faceiras, pós-faceires. Nós estamos gravando esse episódio no dia 14 de março, uma segunda-feira, data em que se completam 4 anos do assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes. São 2 mortes que até hoje não têm resposta. Afinal, quem mandou matar a Marielle e por quê? Mulher negra, periférica, LGBT, eleita democraticamente vereadora da cidade do Rio de Janeiro, a Marielle foi morta de uma maneira covarde e isso, para mim, marcou um ponto de virada assim, em relação ao Brasil. Foi um momento em que eu percebi que vozes progressistas estavam começando a ser silenciadas, enquanto os discursos de ódio saíam do armário sem vergonha nenhuma. Foi um momento em que se começou esse processo de implosão das instituições democráticas e que nos trouxe ao que a gente está vivendo hoje, né? Um país que tem pessoas preconceituosas no poder, que usam discurso de ódio o tempo todo e tem tentado, de todas as maneiras, acabar com direitos das minorias que a Marielle defendia. Esse podcast é sobre literatura, mas a gente sabe que os livros também têm um papel de ser um retrato do seu tempo, né? E que a literatura tem essa conexão com a realidade, né? Com o que está acontecendo. E no episódio de hoje, além de homenagear a Marielle, de pedir justiça por Marielle e Anderson, a gente vai falar de livros que inspiram lutas como a dela, a gente vai falar sobre racismo, machismo, preconceito social e falar de obras que nos ajudam a ver a realidade e agir a partir delas. Por isso, a gente convidou uma amiga muito especial, minha colega de trabalho na Sociedade Civil Organizada, a Mariana de Assis. Mari, eu vou pedir para você se apresentar e para você também dizer o que a Marielle representa para você. Boa noite, pós-faceiros. Que honra estar aqui nesse podcast, né, que a gente gosta tanto. Meu nome é Mariana de Assis. Eu sou guardiã de relacionamento com a Sociedade Civil Organizada do ICOM, organização sem fins lucrativos. Trabalho com a SPE. Eu já faço parte do ICOM há aproximadamente 7 anos. Também sou gestora administrativa voluntária do Instituto É da Nossa Cor, uma organização que trabalha com equidade racial, né, com formas positivas de combate ao racismo para crianças e adolescentes da comunidade do Pastinho, no Monte Serra, em Florianópolis. E sou conselheira fiscal voluntária da organização que trabalha com educação política, que é a Politize. Eu acho que muita gente aqui conhece também. Eu sou administradora de formação e, ultimamente, eu resolvi voltar para a universidade, e eu sou a mais nova estudante de Direito aí da Universidade Federal de Santa Catarina. É um prazer estar aqui. Parabéns! Currículo, minha gente! Meu Deus do céu, que mulher! Não é fraca. Marielle, é uma pergunta bem difícil, bem complexa, mas eu vou tentar fazer ela da maneira mais objetiva possível. Acho que a Marielle representa... A Marielle, ela está em nós, mulheres negras, né? Ela representa a luta, a força, a vontade de fazer política vindo da base, com a base, para a base, né? Ela é o símbolo, ela estava mostrando o seu símbolo de uma nova política brasileira, né? Com toda a forma e a trajetória dela, né? Cria da Maré, né? Vindo de projetos comunitários, e eu acho que a morte dela é um assassinato à democracia brasileira, né? Então, hoje eu fiquei muito pensativa, pensando no que vim falar aqui, o que representa, né? Mas o que representa para mulheres negras que querem ingressar na política hoje, né? Então, se eu entro na política, eu vou morrer? É isso mesmo? A gente não tem respostas até agora, né? Então, eu acho que tipo de motivação nós, mulheres negras, temos e apoio da justiça para ingressar na política e fazer política para a base, né? E apontando aí os diversos conflitos e as diversas corrupções e crimes que a gente tem hoje no Brasil, né? E quando a gente fala de crime aqui, a gente está falando de outro ator
né, de milícias, de grupos organizados, né, de coisas que são muito além do que a gente imagina. Então, a Marielle me representa e representa várias mulheres aí no combate pela luta por justiça social e direitos humanos. Eu já estou ficando emocionada. Carol, eu vou perguntar também isso para você, mas antes eu quero lembrar uma coisa. Acho que eu já contei para a Mari essa história, assim. Eu e a Carol, a gente trabalhava no jornal na época em que a Marielle foi morta. E aí eu lembro que, assim, eu vi à noite, assim, antes de dormir, que a Marielle tinha sido morta. Eu já tinha ouvido falar dela, assim, mas muito superficialmente, não conhecia muito da luta dela. E a gente trabalhava no jornal, né, Carol, na Hora de Santa Catarina. E no dia seguinte só se falava disso, assim, né? E teve um protesto aqui em Floripa, e que foi ali no centro, ali no Largo da Alfândega e tal. E uma equipe de reportagem foi para a rua, eu e a Carol, a gente trabalhava na edição, e quando a equipe de reportagem voltou da rua, que a gente estava olhando as fotos, eu fazia junto com o Jorge, a gente fazia o Jorge de Oliveira Júnior, a gente fazia a capa da hora, e a gente foi escolher uma foto para a capa. E tinha uma foto de uma menina negra com o punho erguido, assim, ela tinha um black power colorido, eu acho que roxo, e aquela menina estava chorando muito, assim. E naquele momento eu senti o que aquela morte significava, sabe? Aquela foto é muito bonita, assim, muito emblemática. A gente até vai pedir para o Marco Fávero, que fez essa foto, para a gente colocar ela na newsletter. E aí eu senti o impacto daquilo, assim, né? Porque da mesma forma que tem aquela frase que diz que quando a mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela. Eu senti que quando uma mulher negra, como a Marielle, é silenciada daquela forma, toda a sociedade retrocede junto, sabe? Me deu muita sensação, assim, tipo, puta, estamos voltando muito para trás, assim. E aí também percebi que, tipo, tentando silenciar a Marielle, era aquele tipo de mulher que eles estavam tentando silenciar. Não só ela, mas uma ideia, né? E mulheres como ela, mulheres combativas, mulheres de periferia que estavam ali batendo de frente e reivindicando seu espaço, assim. E eu até me arrepio de falar. E aí que eu senti aquela, tipo, puta, tamo na merda, sabe? Fudeu, assim. Foi muito minha sensação naquele dia, assim. E, Carol, eu queria saber se você lembra desse dia aí também e o que a Marielle representa para você também. Sim, eu acho que o que aconteceu, né, a partir da morte da Marielle, assim, a gente já vinha passando por uma série de eventos muito ruins que estavam mostrando que a sociedade estava mudando de uma forma bem preocupante, né? E a morte da Marielle foi muito marcante porque ela é um símbolo, né? Ela representa a luta dela, tem tantos vieses e tantas coisas que eu compartilho, assim, que realmente foi uma grande perda, e acho que essa foto eu lembro bastante. Hoje, quando tu me comentou comigo, eu não lembrava do dia exatamente, mas quando tu falou da foto eu lembro, porque ela representa muito, muito sentimento, assim, né, do que foi essa perda, do que significava aquilo, né, e você vê, assim, a desestruturação de um movimento, a morte de a pessoa que simboliza aquilo, né, sendo apagada na história, né? Claro, a Marielle continua presente, acho que isso é muito importante, a gente manter a memória dela presente. O que quiseram fazer naquele momento com esse crime brutal acabou não surtindo tanto efeito, porque a gente continua falando Marielle presente e tentando buscar respostas para essa morte, né? Depois também eu fui atrás, hoje eu estava ouvindo o podcast Modus Operandi também, sobre esse caso da morte dela, aí soube como é que ela entrou na política e tal, enfim, assim, é muito triste, né? E ela estava se preparando para ir ou ser deputada federal ou ir para o Senado, e isso é o mais triste ainda, né? A gente vê que uma potencial figura política que poderia transformar muitas coisas acabou sendo apagada dessa forma tão cruel, né? Mas também, por outro lado... Ai, desculpa, não, só para não perder essa, assim, por outro lado, a gente vê que não conseguiram silenciar mesmo, assim, né? E que teve claro, nada se compara a perder a vida, né? Essa mulher foi morta, foi assassinada, e isso precisa ter uma resposta.
mas a Câmara do Rio de Janeiro nunca elegeu tantas mulheres negras quanto agora, e eram mulheres muito próximas da Marielle, né, quanto na última eleição, inclusive mulher trans, né, e assim, a gente viu muitas mulheres ali que tinham uma luta parecida com a dela, reivindicando seu espaço. Aqui em Floripa, a gente tem a maior legislatura feminina da história, aqui, né, assim, não temos nenhuma mulher negra eleita aqui, temos uma suplente, mas, assim, deixou seu legado mesmo, assim, né? E a gente tem que falar, quando tiver 5 anos, a gente tem que falar de novo, 6 anos falar de novo, 10 anos falar de novo, e não pode deixar esquecer, assim, né? Mas, desculpa, eu só estou divagando, comecei. Não, eu só ia puxar a Mari para falar sobre o livro dela, né? Quero saber que livro que tu tá citando aí que te inspira a partir da figura da Marielle, né, Mari? Eu acho que para engrenar com o livro que eu vou trazer aqui, que na verdade é o meu, isso aqui não é um livro, é um guia espiritual de vida, esse meu livro aqui, mas antes de trazer sobre isso, eu acho que o Brasil ele estava caminhando por um Brasil de Marielles, né? Acho que a Marielle estava trazendo isso. E não é à toa que ela ficou conhecida após a sua morte, porque agora vindo a Stephanie trazendo, no dia que ela morreu, a primeira coisa que a gente abre é a internet, né? E eu falei, putz, como que eu não conhecia essa mulher? Com 46 mil votos. Eu acho que foi chocante, porque a maioria das pessoas não conheciam a Marielle antes, né? E só foram conhecer depois da sua morte e entender o que ela significa para a gente, o que ela significa para o Brasil, para a nova política brasileira, enfim. E uma coisa que me marcou muito e que vem junto com esse poder de ceifar nossas vidas de todas as formas foi a fake news. Né? Então, a fake news veio horas antes do corpo dela esfriar, dentro do carro mesmo, já tinha uma fake news de que ela era mulher de traficante. Então, assim, esse projeto é arquitetado mesmo de uma maneira muito, muito suja, sabe? Para acabar com a vida de uma mulher negra. Então, o corpo dela não tinha nem esfriado e fake news já estavam rodando sobre isso. Então, eu acho que a morte da Marielle simboliza na democracia brasileira e na política brasileira essa questão da fake news que hoje a gente fala, né? E a gente está no ano 2022, o ano de eleições, né? E aí eu fiquei pensando, quantas mulheres negras eu estou acompanhando, se candidatando a entrar na política? Né? Qual é o nosso papel em relação às fake news, né? A gente tem esse ano vai vir de novo essa chuva de fake news e qual é o nosso papel nesse sentido, né? Onde a gente está? E eu acho que isso também me marcou bastante também na época quando eu vi que ela morreu, porque veio várias fake news e a gente não sabia onde filtrar e onde não filtrar. Mas trazendo o livro, é um livro bem conhecido, né? É o livro, estou até com ele aqui na mão, o livro do Silvio Almeida, Racismo Estrutural. Eu trouxe esse livro porque esse livro ele nos traz um panorama de como que o racismo opera, de como que essa máquina reprodutora de desigualdade social ela opera hoje, na atualidade, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista subjetivo. Ele traz sobre racismo institucional, sobre racismo estrutural, sobre preconceito. Então, ele é um livro muito, muito simbólico e eu acho que nos ajuda a entender como o racismo ele opera muito além de algo que, poxa, não te chamei de macaco. Eu acho que vai muito além disso, tem a ver com estrutura, com base social mesmo, e a maneira como a gente se organiza, né? Sendo os negros não fora dessa organização, dessa vida social, mas fazendo parte dela, né? Então, eu acho que diz muito também como que a gente se relaciona e enxerga de uma maneira crítica, porque ele incentiva, nos provoca a olhar criticamente a forma como a gente vive em sociedade hoje, né? O grande Silvio, no Brasil.
Então, o livro que eu indico é Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, faz parte da coleção Feminismos Plurais, e eu já vou dar um spoiler, porque eu acho que vai vir aqui também nesse podcast, né, da Djamila Ribeiro. Então, faz parte da coleção dela uma série de livros aí que tratam sobre assuntos latentes, urgentes e necessários aí para todos nós. Ah, muito bom, eu vou falar da Djamila mesmo. Ah, muito legal, Mari. O Silvio também tem um canal no YouTube que eu recomendo muito, assim, ele entrevista, tem uma entrevista especial dele com o Itamar Vieira Júnior também, que é muito boa, né? Eu acho ele uma pessoa sensacional, assim, para acompanhar, muito legal mesmo. Eu não sabia que esse livro fazia parte da coleção da Djamila. Muito legal. Posso já falar do meu, então, já aproveitando esse gancho? Mari, achei muito interessante tu falar essa questão das fake news, porque justamente eu ia falar também disso, né? O livro que eu vou falar é sobre Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, né? É um livro que eu considero ele muito básico. Sempre que as pessoas me pedem assim, indicação de livro para começar a ler sobre questões raciais, eu indico esse livro, porque eu acho ele muito didático, e ele é curto, né? Ele é fácil de ler, mas ele é muito profundo, ele é muito intenso, assim, nas coisas que ela se propôs a escrever, né? Então, assim, acho que é interessante, assim, primeiro falar, eu coloquei até um histórico de quem que é a Marielle, um pouco mais profundo, para entrar antes nesse livro, né? A Marielle, ela era socióloga e ela tinha mestrado em administração pública pela PUC, não, deixa eu ver, pela Universidade Federal Fluminense, e ela era formada em sociologia pela PUC de São Paulo, né? Ela se formou do Rio, desculpa. Ela se formou com auxílio de uma bolsa integral e ela era, né, mulher negra, favelada, e ela era casada, né, companheira, ela ia casar com a Mônica Benício, né? No ano que ela morreu, elas iam casar. E há 12 anos elas estavam juntas. Por que eu fiz esse começo de quem que ela era, né? Porque muito se fala da Marielle, né? E depois, com essas fake news, assim, se apagou muito quem ela era, né? Como tu comentou ali, né? O racismo, ele opera de diferentes formas, né? Ele é tão estrutural e arquitetado que ele acaba facilitando que algumas ações, como essa questão de inventar mentiras sobre uma pessoa que acabou de morrer, consegue desumanizar, né, uma pessoa tão importante quanto foi a Marielle. Então, a Djamila, nesse livro dela, ela é filósofa, ela é feminista negra, né, escritora, e ela lançou esse livro em 2017, o que é Lugar de Fala. E aí ela traz esse histórico, né, de como que a estrutura social acaba apagando a voz das pessoas, principalmente das mulheres negras, né, como figuras intelectuais. Então, ela trata como se a sociedade ela acabasse sempre minorizando o que vem das minorias mesmo, das mulheres negras. Então, o que as mulheres negras trazem e pensam é minorizado pela nossa sociedade, é sempre questionado. E eu acho que a Marielle, a trajetória dela sempre foi assim, né? Desde que ela, assim, hoje eu pesquisei, assim, algumas coisas, eu vi um link, assim, que era 5 fake news sobre a Marielle. Aí tinha assim, a Marielle foi casada com um traficante, a Marielle usava drogas, porque ela era a favor da legalização da maconha, a Marielle foi financiada por bandidos, por quê? Porque ela defendia os direitos humanos. E esse discurso é tão falado hoje que acaba realmente apagando tudo que ela foi. Assim, ainda existe matérias desmentindo essas fake news. Assim, hoje, no dia da morte dela, ainda existe isso, né? Então a Djamila ela vai mostrando para a gente o quanto o racismo ele coloca as barreiras para algumas pessoas e o quanto a voz dessas pessoas é silenciada de diferentes formas, né? Então eu considero assim um livro
muito essencial, assim, ele é o básico para começar a ler, se você quer saber sobre questões raciais, sobre direitos humanos, né, direitos de mulheres negras principalmente, né, indico muito esse livro, assim, ele foi muito importante para mim, assim, eu li ele em 2018, e continua sendo, e até, aliás, a Djamila, ela lançou uma série de podcasts também, com esse tema, feminismos plurais, também super bom, assim, muito... E ela tem um site agora com vários conteúdos, então é só acessar a Djamila Ribeiro e achar os conteúdos, não tem desculpa para dizer que não sabia, que não tem, que precisa que alguém ensine, né? Tá aí na internet. Carol, Isso, esse livro é muito interessante também, porque eu acho que ele desmistifica várias coisas, né? Porque no senso comum, a gente cai nessa de que, não é meu lugar de fala. Né? E a Djamila, ela traz uma perspectiva um pouco mais analítica, que ela fala que o lugar de fala é a partir do grupo social que você está. A partir das tuas vivências, da tua origem, de qual grupo você faz, né? Então, assim, ela traz que não necessariamente, porque eu sou uma mulher negra, eu não vou poder falar de outros assuntos, e vice-versa. Mas ela primeiro ela nos provoca a repensar qual fala é visibilizada e qual que é invisibilizada, ou seja, quando a fala de uma mulher negra não tem tanto poder como a fala de uma mulher branca, então ela traz isso, mas ela desmistifica, né, esse lugar que fala, então eu não posso falar sobre racismo, pode falar sobre racismo a partir do teu lugar de fala, do teu grupo social, né, da tua vivência, da tua origem, e eu acho que esse foi o mais fantástico do livro, que me chama a atenção também, porque antes de ler ele, eu ficava também, não é teu lugar de fala, eu bem militante, né, nas primeiras fases da faculdade, então essa era a frase típica da gente, né, não é teu lugar de fala para te falar sobre isso, e não, a gente está aqui justamente para debater e ouvir diversas vozes, mas assim, enaltecer essas diversas vozes, né, de maneira plural, de maneira igualitária, né, e enfim, eu acho que isso foi o que mais me chamou a atenção do livro, eu queria trazer aqui também. Eu lembro da gente ter conversado muito sobre isso lá no ICON, né, Mari? Assim, quando eu comecei a trabalhar na sociedade civil organizada, eu tinha muita dúvida sobre essas questões, assim, não só em relação à raça, mas gênero, classe social, enfim, como é, né, tipo, trabalhando com comunicação nisso, assim, como é que eu faço, né? Tipo, e aí, trocando ideia com a Mari sobre isso, ela me trouxe muito essa perspectiva que a Djamila traz, assim, né? Eu posso falar sobre isso, eu posso comunicar sobre isso, mas a partir do meu lugar, assim, né? Eu não vou escrever um texto sobre equidade racial me colocando nesse texto como se eu fosse uma mulher negra. Eu não sou, eu não tenho essa experiência, então eu coloco a partir da minha vivência, assim. Mas a gente já debateu muito sobre isso. Dava uns podcasts só nos papos na hora do café lá no ICOM. Muitos. Eu trouxe dois, eu vou falar de 2 livros, mas é porque eu não me aguentei, eu não consigo. Mas aí vocês vão me complementando, aí eu sei que a Mari também conhece esses. É que tem 2 autoras que me fazem pensar muito na Marielle, que eu li depois, assim, né? A Angela Davis e a Lélia Gonzalez. Outro patamar. Outro nível. A Lélia tem um livro de artigos que foi lançado ano passado, retrasado, que se chama Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, né? Que foi uma coletânea de artigos que ela escreveu. E a Ângela tem um livro chamado Mulheres, Raça e Classe. Esse que eu curto muito, assim, porque ela faz ela fala muito dessa interseção, né? E também uma questão que eu acho interessante trazer é que em 2019 a Ângela veio para o Brasil e tinha uma mulherada esperando ela no auditório onde ela ia dar uma palestra, né? E aí ela falou assim, eu não sei por que vocês gostam tanto assim de mim, vocês têm a Lélia Gonzalez. E eu achei tão massa essa postura dela, e também assim, eu senti que um tapa de luva, porque eu também li a Angela Davis antes de ler a Lélia Gonzalez, sabe? Antes de eu ouvir falar na Lélia, eu já tinha lido a Ângela. Então, tipo, puta, a gente é colonizado demais, né, gente? Tipo,
E é isso, a gente tem umas referências, às vezes, lá longe, a gente não conhecia a Marielle. Então, é umas coisas que a gente fica, né, tem que fazer essa autocrítica. Mas, enfim, as duas me fazem pensar muito na Marielle, e a relação que eu vejo é que, assim, tanto a Lélia quanto a Ângela, elas reivindicam que as mulheres negras ocupem espaços de poder político. Então, não é só assim, 50% das vagas para mulher, 50% para homem. Não é só isso. Elas falam muito sobre a importância de mulheres estarem em espaços de tomada de decisão, sabe? Uhum. E eu acho isso muito relevante, assim, né? Porque não é só uma ocupação simbólica do espaço, tem que ser uma ocupação efetiva do lugar, né? E elas falam isso, e também disso que eu comentei, dessa intersecção entre gênero, raça e classe. A Ângela, ela trouxe coisas assim que eu, como mulher branca, assim, dei várias engolidas secas, assim, lendo esse livro, porque, por exemplo, eu pagava um pau desgraçado para o movimento sufragista, assim, na Inglaterra e nos Estados Unidos, sabe? Achava, porra, feminista da hora, assim, negócio massa, assim. Aí fui ler a Ângela e ela desce o cacete no movimento sufragista, mas, assim, com muita força, sabe? E ela fala que, assim, que enquanto mulheres brancas estavam reivindicando o direito ao voto lá nos Estados Unidos, ainda tinha mulher negra sendo escravizada. E as mulheres brancas, elas reivindicavam, teve um momento ali em que elas reivindicavam que só mulheres alfabetizadas pudessem votar. O que elas queriam com aquilo? Que só gente branca votasse. Era manter as pessoas negras fora da democracia, assim, debate, né? Fora né? Das decisões. Uhum. Assim, e também de não ver as pessoas negras como gente, né? Que é um aspecto muito forte do racismo, assim, né? Escancarado, assim. Então, essa foi uma coisa que eu achei muito forte, assim, e a outra também que ela traz é que, assim, enquanto as mulheres brancas também nesse momento estavam reivindicando o direito a trabalhar fora de casa, as mulheres negras nunca tiveram escolha. Primeiro elas foram escravizadas e depois elas foram mão de obra explorada. Elas nunca tiveram a escolha de, não vou, sabe, não vou trabalhar, assim. Então ela faz muito, assim, essas ponderações e me ajudou muito a ver, né, as coisas por esse aspecto, assim, né, de que, e assim, como feminista, até aquele momento eu percebi o quanto o meu feminismo excluía as mulheres negras, assim, né, E aí foi um choque, assim, mas também que me levou a ler muitas outras autoras negras, inclusive a Lélia, e conversar muito com pessoas como a Mari sobre isso, assim, porque, tipo, me incomodou, sabe, me ver nesse lugar de que, tipo, caralho, sabe? Nós estamos aqui falando do sagrado feminino e... Vai entrar nisso aí, mas... Tu vai entrar nisso, tenho certeza que tu vai entrar nisso. As mulheres correm com os lobos. Estão aí as mulheres correndo com os lobos, né? E mulher correndo de gente, assim, né? É uma bosta. Eu me senti muito mal, assim, quando eu li, mas daí eu fui atrás de muita coisa para ler e aí fui, tipo, abrindo minha cabeça, assim. E uma coisa que a Lélia e a Ângela trazem, essa perspectiva de que a questão racial vem antes da questão de gênero. Primeiro você é vítima do racismo e depois do machismo. Então, a Jamila também traz isso. Também? Ela também, Ela também né, que é uma coisa... Maria, eu senti que você ia falar. Não, mas eu tava aqui viajando mesmo, porque aqui a gente tá... A gente vem numa perspectiva de que a mulher negra é a mulher negra é a outra da outra, né? Não é nem a outra da outra, né? Ali na base da pirâmide. E aí, quando tu fala dessa questão do movimento sufragista também, que eu também fui nessa... Assim, eu acho que todos nós fomos ensinadas nessa linha de raciocínio e, graças a Deus, a gente tem outra... A gente conseguiu sair dessa visão, né, unilateral aí dessa questão do feminismo, mas quando eu também estava estudando esse movimento feminista, enfim, eu acabei esbarrando, e foi uma honra conhecer a Sojourner Truth, né? Gente, meu inglês é péssimo, tá? Sim. 1860, a mulher faz um discurso mais feminista que eu já vi na história,
né, com aquela frase típica, e eu não sou uma mulher. Então, eu acho que esse discurso dela aponta muito sobre essa questão de desigualdade, né, essa interseccionalidade de gênero dentro do movimento feminista, né, porque daí ela faz essa comparação com mulheres brancas. Então, 1860 ou 61. Então, tá aí feministas negras, né, e quando a gente fala do feminismo e quando a gente fala que é o que a Djamila traz desse silenciamento de lugar de fala, é sobre isso, assim, existiam mulheres negras já na luta por direitos, né, e essa mulher é um símbolo aí de resistência e de feminismo até hoje, assim, e eu me lembro que ela veio, quando eu vi 1860, eu falei, poxa, eu comecei a ver coisas de movimento feminista em 1900 e, né, tarará, enfim, então ela representa muito, assim, essa tua fala, sabe, Esther? E foi num fórum do movimento sufragista que ela fez esse discurso, né? Era um evento das sufragistas lá reivindicando o direito ao voto para as mulheres e ela fez esse discurso. E eu não sou uma mulher, porque as mulheres negras não estavam inclusas ali, né? É sensacional. A Ângela coloca na íntegra esse discurso no Mulheres, Raça e Classe. Foi assim que eu conheci também. E olha que interessante, a campanha da Marielle, ela foi baseada em gênero, raça e sociedade. A campanha toda da Marielle. Hoje eu estava vendo como é que ela tinha feito a campanha, enfim, e ela fala sobre os três pilares, sabe? Gênero, raça e sociedade. E intercala bastante com essas autoras, né? Esse olhar interseccional sobre isso em relação às estruturas na sociedade. E a campanha da Marielle também foi em cima disso, né? Desses três pilares também. E da Lélia, eu também acho muito interessante, porque a Lélia também se envolveu com a política, né? A Lélia participou do PT, ali na criação do PT, e se emputeceu com todo mundo. Hoje a Lélia estaria no PSOL, com toda certeza. Com toda certeza. Sem dúvida. Mas é muito... Cara, ela já dava anos 80, o Brasil recém-democratizado, e ela já estava ali descendo a lenha, né? Porque, tipo, ela queria participar ali participou, assim, de uma comissão formada pelo PT para participar da Constituinte. A representante era a Benedita da Silva, maravilhosa, né? Mulher negra. E a Lélia queria muito que as pautas raciais e de gênero entrassem ali entre as demandas na Constituinte. Mas o PT tinha uma visão, as lideranças do PT tinham uma visão de que se deveria falar da questão de classe e não de questões dentro da questão de classe. Então, tipo, eles viam como o grande problema é a pobreza, os problemas de não distribuição de renda e tudo mais, né? Então, o grande problema é social, e aí, como se raça e gênero estivessem dentro desse problema maior. E a Lélia via o contrário, que a questão racial originava todo o resto. Então, ela via como estava na questão racial a origem da pobreza no Brasil, estava na questão racial a origem também da discriminação em relação às mulheres negras, que são as mais discriminadas. Então, ela comprou muito essa briga com os caras, até que ela vazou, saiu do partido, putaça, assim, e ela era muito faca na bota, né? Ela deve ter sido uma mulher muito legal, assim. E ela fala muito, dá muito pau no mito da democracia racial do Brasil, né? Que um povo muito cordial, que mata um homem negro num quiosque, num bairro rico do Rio de Janeiro, para todo mundo ver, né? E... coloca fogo num homem negro dormindo na beira-mar, aqui em Floripa, e assim seguimos. E assim seguimos, democracia racial, o caralho, né? Então... E no máximo sai uma nota no jornal e depois é apagada. Uma nota de pesar e apaga. E assim, sem nem entrar no tamanho do problema que isso é, né? Parece que só uma pessoa, só um corpo morto, assim, só mais um corpo morto, assim. Não, pelo Mas amor de a Deus, questão da desumanização que a gente falou. E só para não esquecer, Carol, você falou do mestrado da Marielle, né? A tese dela virou a dissertação, né? Virou um livro que se chama O PP, a redução da favela 3 letras. E ela fala sobre essa política de segurança pública da instalação das UPPs nas favelas do Rio de Janeiro, inclusive fala do caso do Amarildo,
e desce a lenha, sabe, nessa falsa política de segurança pública aí. E, assim, antes dela se tornar vereadora, a grande atuação dela era na área de segurança, né? Ela foi assessora do Marcelo Freixo ali, Exato. trabalhou com ele enquanto rolava a CPI das milícias. Então, ela já estava batendo muito de frente com esses caras antes mesmo dela ter o mandato, né? Então, dá para saber quem é que ela incomodava, né? Não é difícil saber quem ela incomodava. Mas uma coisa que o Marcelo Freixo trouxe num podcast que eu acho que me fez refletir bastante, Esté, eu também pensei nisso, né? Poxa, ela estava apontando o dedo mesmo e falando nomes e mexendo ali com a hegemonia das milícias no Rio de Janeiro, né? Principalmente apontando ali os diversos crimes que estavam acontecendo na favela. Mas uma coisa que o Marcelo Freixo deixou muito claro, e está evidente para mim também isso, é que a Marielle ela morreu por ser mulher negra. Porque se for para falar de CPI das ONGs, ele mesmo é um cara, e está se candidatando a governador do Rio de Janeiro, no momento atual que o Rio de Janeiro está, né? A gente vem daí uma série de crimes, uma série de como o Rio está perigoso, né? Hoje em dia, enfim. E ele não morreu. Então, assim, ela morreu porque ela é mulher negra. Não tem uma razão lógica, né? Quando a gente fala o porquê, a gente quer saber os interesses por trás, porque é um atentado à democracia brasileira, né? A gente quer saber que organização política mata outras pessoas por razões políticas. É isso que a gente quer saber. Quem mandou matar vai fazer isso com diversas outras pessoas que tentarem uma cadeira na Câmara. E se essa pessoa for negra, a gente se torna alvo daquilo, né? Então, isso me fez refletir muito, assim, que não há razões que fazem a Marielle morrer, porque a gente tem várias pessoas que apontam e que, né, lutam por justiça social e que incomodam dentro do legislativo e não morreram. E o Marcelo Freixo é uma dessas pessoas, né? Então, ele sempre fala que ela morreu porque ela era uma mulher negra e ela estava começando a botar os nomes nos burros, né? Que a gente fala, né? Então, acho que isso me marcou bastante, assim. Não há razões. O que a gente quer saber é que grupo é esse que mata por razões políticas. Essa é uma coisa que acho que me deixa bem reflexiva e é um ponto a se pensar agora em 2022, né? Nesse aumento de lideranças negras na política, né? Que grupo é esse? Onde está? Sabe? Ele está muito bem fechado. Muito bem fechado. Quem manda, né, Mari? Quem manda? Todas pensando nos nomes. Não, eu tenho, né? Eu sabe que eu investigo por conta própria, né? Mas eu tenho sim os meus conflitos, mas eu acho que é algo muito mais complexo do que a gente imagina, sabe? Quando a gente fala de organização política, de milícias, enfim, eu acho que vai muito além do que a gente imagina, mas eu acho que a gente tem que começar a desestruturar isso aí, porque muitas poucas provas em 4 anos é porque esse grupo é muito forte. Né? E a gente espera, a gente vai lutar até o fim para descobrir quem é o mandante, enfim, mas é muito forte para poucas provas, né? E para algo tão bem arquitetado, né? Como eu falei, o corpo nem esfriou e fake news já estavam em cima, né? Mas ela virou um símbolo internacional, então o que me deixa mais tranquila é que a gente também tem essa força internacional forte também sobre o que a Marielle representa e fazer justiça mesmo, né? Talvez seja isso que também tenha me incomodado e me provocado a ingressar no direito, né? Justiça para quem? Né? Para quem está sendo feita essa justiça hoje no Brasil? A Carol tem uma boa dica aí de conteúdo sobre milícia, né, Carol? Eu tô encantada pela Mari. Tá. Não, eu tenho sim. A gente tem o livro, né, A República das Milícias, né, do jornalista e pesquisador Bruno Paes Manso, que também virou podcast, são 8 episódios, né, esse podcast, eu ouvi o podcast, não li o livro,
mas ele vai a fundo, ele tem assim um fio condutor que é um ex-miliciano, né, que conta como que surgiram, né, e o modus operandi das milícias do crime, que é um crime, tipo de crime organizado, inclusive hoje no podcast que eu ouvi, chamado modus operandi, uma jornalista do Globo, que agora eu esqueci o nome, que eu deveria ter anotado, ela fala por que as milícias são... Uma parte da opinião pública é favorável às milícias, né, e divide o crime organizado e não chama as milícias de crime organizado, porque é um crime organizado, né, a gente sabe disso. E aí ela fala sobre isso, assim, sobre as esferas de poder, né, a polícia envolvida e o que mais tem ali por trás, né. As milícias, elas começaram como se fosse assim uma proteção para a comunidade, e aos poucos foram se criando mecanismos de terror dentro das comunidades. Então, além das cobranças por gás, por outros serviços, taxa para os comerciantes e tudo mais, agora tem essa esfera de terror que é muito maior, como a Mari falou, assim, é muito mais complexa do que a gente imagina. Mas o Bruno Paes Manso, ele faz um belo trabalho de reportagem, pesquisa a fundo, entrevista várias pessoas, e ele mostra também como que a milícia ela se constrói usando alguns elementos: o autoritarismo, o racismo e o assassinato de pessoas inocentes. Então, o podcast é uma adaptação do livro, o livro foi lançado pela Todavia. Eu quero muito ler esse livro, assim, porque o podcast realmente me surpreendeu pelas entrevistas, e recomendo, assim, são 8 episódios bem completos e um baita serviço, assim, de reportagem, né? Utilidade pública. Não, e a gente também tem uma noção sobre essa questão das milícias, né, já que a gente hoje é um dia simbólico também, a gente tem uma noção disso no Tropa de Elite 1 e 2, né? O 3 era justamente para ir mais a fundo, nessa, porque o 2 termina com aquele gostinho de quero mais, que eu nunca vi um filme tão incrível assim, que trata tão bem a questão das milícias como Tropa de Elite 2, e o 3 ia mais a fundo, mas sabemos por que não foi, né, divulgado, não foi produzido o 3, inclusive o diretor não mora aqui, mora nos Estados Unidos. Mas eu acho que dá esse gostinho de saber o quão complexo é essas, né, relações políticas envolvendo instituições, né? A instituição, e aqui a gente não está citando o nome, mas a gente está falando de instituições, né? A corrupção, ela está engrenada em instituições, e é por isso que hoje, a população hoje, ela tem um certo receio com a polícia, né? A polícia está a serviço de quem, né? Porque a instituição corrompeu. O legislativo, o executivo, qual é o papel dessas instituições, né? Então, hoje tem essa questão, e dá uma noção também, esses 2 filmes, né, muito sobre essa questão das milícias. Tem o documentário da Marielle também no Globoplay, né, que é dividido em capítulos, assim, é muito bom, e também dá para entender um pouco essa questão do envolvimento político nas milícias, assim, né. E muito bem feito, assim, eu fiquei bem comovida, e um bom trabalho de jornalismo investigativo, que, né, enche a gente mais de perguntas do que de respostas, porque a investigação desse crime é isso, né, tem muito mais pergunta do que resposta, mas é um baita de uma série documental, assim, que eu achei muito, muito bem feita, assim, recomendo. E também tem um podcast que eu estava ouvindo hoje, achei muito interessante o que eles fizeram. Se chama Rio Memórias. Eu não conhecia esse podcast. Eu vi que foi indicado pelo Vida de Jornalista, que a gente sempre acompanha, do Rodrigo Alves. Ele participa desse podcast. E nesse episódio, é o primeiro episódio da 2ª temporada, eles relacionam a morte da Marielle, do Amarildo, e de 2 mortos na ditadura, o Stuart Angel e o Rubens Paiva. Então, eles contam primeiro as histórias lá do Stuart e do Rubens, pela ditadura militar. Aí eles vão para o Amarildo e chegam na Marielle. E aí, qual é a costura, né? É de falar de pessoas que, de uma maneira ou de outra, foram mortas com interferência do Estado. Claro que no caso da Marielle, eles não chegam a cravar isso, né? Mas a gente entende isso, né? Então, e aí, assim, detalham muito o modo como
as mortes na ditadura ocorreram, e eu fiquei bem... Assim, é um absurdo, porque a gente lê sobre isso, vê um monte de coisa, e sempre tem alguma coisa que consegue te deixar, tipo, puta que pariu, assim, né? E eu não sabia, por exemplo, que teve um cara que viu o Stuart sendo torturado. E depois de um tempo, ele escreveu uma carta para a mãe do Stuart, a Zuzu Angel, para contar o que ele viu. E aí o Rodrigo Alves lê um trecho dessa carta. Meu Deus do céu, imagine uma mãe lendo aquilo, assim, sabe, gente? É o fim do mundo, assim. E aí chegam na Amarildo, né, que é a questão das UPP, que a Marielle trabalhou na dissertação dela, né? E aí chega na morte dela, assim. Então, vai falando dessa omissão do Estado. Eles entrevistam o Mário Magalhães nesse podcast, que escreveu a biografia do Marighella, e também aquele outro livro sobre 2018, que agora eu esqueci o nome. E aí o Mário fala que o que rola, né? A gente tem no Brasil um histórico de crimes que não foram punidos. E isso começa na escravidão. Então, assim, tortura começou na escravidão. Na ditadura, os caras usavam métodos para se torturar pessoas que se usava contra as pessoas escravizadas. O pau de arara era usado contra pessoas escravizadas. E aí ele vai traçando esse panorama também até chegar na morte de uma mulher negra, que é a Marielle, sabe? Então é muito forte como a gente vê, assim, tipo, parece que a gente vive num ciclo, assim, de coisas que não se resolvem. E aí ele também diz isso, né? Quando os crimes não são punidos adequadamente, a tendência é que se repitam. E no Brasil, a gente não puniu a ditadura como deveria. É por isso que hoje a gente tem um presidente que se acha no direito de falar que vai mandar a petralhada para a ponta da praia, que, sabe... É por isso, porque, né, que exaltam o torturador dentro do Congresso Nacional e nada acontece num dia de julgar o impeachment de uma mulher que foi torturada pela ditadura. Então, a gente tende a repetir isso, porque a gente não resolve, no Brasil a gente não resolve as coisas, né? E aí o fato da morte da Marielle não ser resolvida é outra questão, assim, que faz a gente ter medo que daqui a uns anos aconteça de novo. Isso. Porque não se resolve, as coisas não são resolvidas. Nas últimas eleições municipais, né, Stephanie? Nas últimas eleições municipais e estaduais, candidatas negras já estavam sendo ameaçadas de morte antes mesmo de ocupar a cadeira, né? Então, né, nessas eleições municipais, assim, já estavam rolando isso de prefeito e vereador. Esse ano é um ano que vai marcar, e eu acho que é um ano, como tu falou, muito simbólico e muito importante para todos nós, cidadãos e cidadãs, em termos políticos. E aí, esse ano, além de excluir as pessoas da minha bolha, porque eu vou fazer isso para a minha saúde mental, eu vou falar sobre política. Porque aí, eu não gosto de falar sobre... Não, a gente vai falar sobre política, é importante a gente falar, é importante a gente se enxergar como adversário, porque isso é democracia, não como inimigo. Então, assim, a gente está num nível de intolerância, de desrespeito, né, de polarização, que a gente precisa destruir isso e sentar e conversar, entender o teu ponto de vista, entender o que é política, falar sobre isso, falar sobre direitos, e nada melhor do que um marco como esse ano, né, de 2022, eu estou bem reflexiva sobre isso, assim, sobre essas eleições, e sobre um cara que ocupou, né, a presidência mais de 56% dos votos. Isso reflete muito sobre o brasileiro hoje, então, assim, eu não tenho nem raiva dele, mas eu fico pensando sobre a população brasileira mesmo, né? O que norteou isso com base em fake news, sabe? Então, acho que tudo parte da educação. Eu sempre falo que tudo parte da educação, da gente conversar, da gente entender por que esse cara tá lá, e como que esse cara tem que sair de lá, porque esse é o nosso papel hoje, sabe? Ali não tem nada de política, ali não tem nada de justiça social, né? A forma como ele prega e o número de violências aumentou absurdamente, né? O genocídio do povo preto, de crimes, né? Hoje uma pessoa se sente confortável em matar uma outra pessoa no quintal da sua casa por achar que ela ia roubar,
mas o cara era aposentado da polícia e morreu na frente de casa. Tá muito comum ver crimes assim, porque ele legitima, né? É uma pessoa que está no maior cargo político do Brasil e ele legitima com que eu possa, sim, matar, porque a justiça não vai ser feita. Então, eu acho que a nossa democracia ela está muito frágil no Brasil. E, assim, não estou falando da boca para fora, mas eu tenho muito medo da nossa democracia morrer. E a gente já está falando de pensadores, né? Isso já está sendo discutido muito pela militância, enfim, sobre essa questão de democracias frágeis, de democracias que morrem ao longo do período, né? E a gente está nesse declínio, estamos vivendo isso historicamente no Brasil. E isso me faz refletir muito, assim, sabe? Em termos de instituição, de cidadã, sobre essas questões. E o silenciamento sobre política é o que mais querem, né? O que mais favorece a queda da democracia é o silenciamento da política, a gente parar de discutir política, né, de uma forma mais ampla, parar de falar sobre isso, parar de falar sobre Marielle é o que mais essa esfera de poder quer para ser mantida, né? Então a gente realmente tem que falar, né? Muito importante. Eu queria só trazer uma coisa, porque assim, a gente fica muito triste com esse assunto, assim, não sei vocês, eu tenho medo, muito medo, assim, do que pode acontecer. E, por outro lado, né, eu e a Mari, a gente trabalha juntas e, tipo, hoje foi um dia que a gente trabalhou igual duas filhas da puta, porque nós temos um grande... um grande trabalho que será lançado amanhã, nessa terça-feira. Vamos fazer um merchan aqui, da ONG, né, isso aí. A Mari tem trabalhado muito, gente. Eu tô, assim, porra, vocês estão ouvindo essa mulher, ela é maravilhosa, trabalhar com ela é incrível. E amanhã o ICOM, amanhã, que na sexta, quando esse episódio sair, já vai estar rolando. O ICOM, que é a organização que a gente trabalha, o Instituto Comunitário Grande Florianópolis, vai estar lançando um edital para apoiar organizações, grupos, formalizados ou não, que atuam com a causa da equidade racial aqui na Grande Floripa. E quem escreveu esse edital foi a Mariela de Assis. Foi eu, vamos que vamos. Fala aí sobre isso, e sobre a importância da sociedade civil, né, nessa luta e garantia por direitos, e o quanto isso também é exemplo da luta da Marielle, né? Isso diz muito sobre a gente, eu acho que ele norteia, né, Esté? Eu estava até falando com a Esté, né, a gente visualizou, depois da morte dela, um importante marco na luta da sociedade civil organizada foi o Instituto Marielle Franco, né, foi de iniciativa da família da Marielle, né, lançar essa organização da sociedade civil que luta por justiça social, direitos humanos, com potências negras, né, por zelar pela memória dela, enfim, é uma organização muito importante. E depois da morte dela, a gente começou a ver um movimento, né, e aí a gente traz efeitos disso, assim, que a sociedade, fruto da sociedade civil organizada, é importante dizer isso, fez para fortalecer potências negras, fortalecer lideranças negras. Então, a gente está vendo vários editais, inclusive o Fundo Baobá de Equidade Racial também foi um grande protagonista, um ator muito importante que já trabalha com equidade racial, né? Tem em sua forma, em sua existência, esse trabalho. E no ICOM, que a gente também lançou o fundo em 2018 para trabalhar com causas de justiça social, a gente já vinha falando sobre esses diversos temas, né, de justiça social e direitos humanos. Então, a gente foi uma linha, né, a gente fala que eu acho que foi um movimento que nos fez amadurecer para chegar onde a gente chegou aqui. Eu sempre falo que se esse edital fosse escrito lá em 2018, talvez ele não teria tanto significado como ele tem em 2022, a gente lançar ele, né? Depois de um momento em que nós do ICOM, enquanto uma instituição, enquanto uma organização da sociedade civil, no sul do Brasil, o estado mais branco, né, nacionalmente,
depois que a gente começou a falar sobre as questões raciais, sobre práticas antirracistas, a forma como a gente começou a lidar com esse assunto, também veio vários ataques, né? E o primeiro exemplo foi o ataque cibernético, né, Stephanie? Que tivemos a oportunidade de bater de frente com um ataque cibernético num evento online que falava sobre práticas antirracistas, e daí em diante a gente não parou, né? A gente não se calou enquanto sociedade civil organizada, e só reforçou a importância da gente continuar falando sobre esse assunto, né, de apoiar grupos de base comunitária, de ter um espaço de cowork voltado para esses grupos, e finalmente chegar no novo tema do edital, da nova temática, que é uma temática por ano, que é a equidade racial, que vai apoiar aí diversos grupos, organizações da sociedade civil que atuam com isso, e um dos critérios de priorização é estratégias ativistas, né, advocacy aí em equidade racial. Então tem muito a ver com a Marielle, tem muito a ver com essa luta e que esse movimento que está acontecendo nacionalmente. Acho que o que mais nos orgulha de estar, né, botando esse carro na rua, né, Stephanie, depois de muito trabalho, enfim, de muita consulta, é que é uma utilidade pública, né? E a gente está fazendo esse movimento junto com essa rede de organizações, a sociedade civil organizada, esse tecido social está fazendo em 2022. Então, a gente está no mesmo caminho. Pode ser de maneira mais devagar? Pode, mas a gente está fazendo a nossa parte de maneira local aqui. Acho que é isso, né? Meu Deus, é fácil ser coordenadora de comunicação quando tem gente que fala assim, né? Meu pai amado, tá louco. Então tá, gente, é isso, então. É isso, muitas dicas, eu estou satisfeita, termino um pouco otimista, comecei bem pessimista, mas ouvir a Mari falar também, tipo, mostra tanta força pra gente que o otimismo volta, assim. Volta, sim. Bora que 2022 é o ano, gente, é o ano e a gente tem que estar, né? Eu acho que quando a gente fala de Marielle, quando eu escutando essa mulher, assim, ainda vídeos, debates sobre ela nos dá uma força, mas uma força, assim, que é inexplicável, sabe? Não tem como não zelar e não fortalecer esse legado que ela deixou. Né, de que sim, dá para mover bases da estrutura, dá para falar sobre política, e, né, dá para falar sobre política, de novo, eu sempre falo, né, oriunda da base, com a base, para a base, sabe? E mais do que nunca o Brasil precisa disso, né? A gente está vivendo uma realidade de fome, que a gente entrou para o mapa da fome de novo, a gente tem só retrocesso de direitos, né, gente? Retrocesso de direitos atrás de retrocessos, mas a gente também está com um movimento de enfrentamento, assim, então, inclusive hoje, que se completa 4 anos, está tendo vários movimentos, inclusive aqui em Floripa agora, lá no centro, está acontecendo também um movimento no centro da cidade. Não estou lá no escritório hoje, mas se estivesse, estaria também nesse momento, né? A gente sempre saía do ICOM e já ia para essas manifestações, porque é um momento que eu acho que ele é um combustível para a gente continuar lutando, né? E a luta faz parte. E a raiva é pedagógica também. Então, eu acredito que toda essa raiva, esse desabafo, a raiva é pedagógica, ela mobiliza. Então, eu fico com raiva e eu mobilizo também, para a gente continuar aí na luta, em busca sempre por justiça social. Mari, meu Deus. Assim, só agradecer, Mari, assim, nossa, tua fala realmente é isso que a Stephanie falou, assim, dá esperança. Acho que esses anos de isolamento social, ver os movimentos sociais também se rearticulando, voltando para a rua, isso dá muita força, assim, a gente vê pessoas que pensam em mudar esse país ainda na ativa e tudo, né, dá muita esperança. Então, eu só tenho a agradecer você por ter participado, assim, foi essencial, tudo que tu falou foi muito rico, e a gente só aprendeu hoje aqui, nossa, te agradeço demais pelo teu tempo, e por ter se disponibilizado a gravar com a gente. Muito obrigada mesmo. E é isso.
Gente, eu que agradeço. Eu falei para a Chay, eu estava super nervosa, mas eu confiei em vocês, assim, realmente é um bate-papo muito gostoso. É uma coisa que a gente gosta de falar, né? E é necessário falar isso em âmbito familiar, em âmbito de amigos, no trabalho, em todos os âmbitos. Então, esse é um assunto que me toca bastante. Mas eu confesso que eu estava bem nervosa. Agora eu já estou querendo falar até amanhã de manhã. Se deixar, a gente fica aí também o dia todo falando. Só que a gente... Ah, mas eu te falei que começava nervosa e depois só. Depois a gente já dava uma. Se eu tivesse com uma cervejinha, aí, gente. Ia virar documentário isso aqui. O próximo papo sobre isso a gente faz no bar, Mari. Boa! Boa, gostei também. Gosto. Combinado, então. Daí a gente grava um pedacinho da conversa e põe no pós-fácil. Ótimo. Ou não. Depende como vai ser, né? Depende de quantas cervejas forem, né? Depende. Então tá, gente. Então estamos finalizando mais um episódio. Quero só deixar um recadinho de sempre seguir o Pós-Fácil Podcast nas redes sociais, né? E lembrar de assinar a news, porque vai ter todos os links que a gente comentou aqui, né? Não deixe de assinar, sempre muito importante. E era isso, gente. Muito obrigada, um abraço para todo mundo e tchau. Fechou? Obrigada e até o próximo. Valeu, Mari. Valeu! Beijo!